E aí, galera, vocês estão na IB do Colégio Acalanto? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na videoaula de história de hoje trataremos do assunto Grécia, uma civilização clássica, as páginas 14 a 21. Novamente o assunto Grécia, uma civilização clássica, as páginas 14 a 21 é a nossa videoaula de hoje. Então, vamos nessa, pessoal! Em aulas passadas, nós estudamos a cidade-estado de Esparta. Nessa videoaula trataremos principalmente da cidade de Atenas e a mitologia grega, tá certo? Então vamos nessa. Atenas e o nascimento da democracia. A palavra democracia significa poder do povo. Essa forma de organização do governo surgiu pela primeira vez na cidade grega de Atenas. Porém, a democracia ateniense se restringia a uma pequena parcela da população daquela cidade e foi sendo construída ao longo do tempo. Vejamos então como foi esse percurso até chegarmos a essa forma de governar que hoje é adotada em muitos países do mundo. Só lembrando que não eram todos que tinham poder político em Atenas. Então era uma pequena parcela da população que tinha o poder político. Vamos dizer assim, tinha o direito de opinar, o direito ao voto na cidade de Atenas. Daqui para frente nós vamos estudar, aprofundar que parcela da sociedade era essa, tá certo? A cidade de Atenas localizava-se em uma região montanhosa e próxima ao mar. Ao contrário de Esparta, o solo ateniense não contribuía para a agricultura. Então, os atenienses eles precisaram encontrar uma outra forma para sobreviver. E eles adotaram o artesanato, o comércio com outros povos. Por esse motivo, eles desenvolveram um forte comércio marítimo. Aos poucos, os comerciantes atenienses foram se tornando muito ricos e exigiam mais participação nas decisões políticas da cidade. Em seus primeiros momentos, entre os séculos 9 e 6 a.C., Atenas tinha uma aristocracia como forma de governo, tá certo? O que trata-se aristocracia? A aristocracia era um pequeno grupo que era privilegiado, era um pequeno grupo, resumindo mesmo, que tinha um poder político, eles eram privilegiados. Então a aristocracia, vamos dizer assim, a aristocracia rural. Então os ricos proprietários de terras mandavam na política, na economia de Atenas. Então a aristocracia é um pequeno grupo, um resumido grupo, que detém privilégios, tá certo? Eles têm o privilégio de participar das decisões políticas da cidade. Então esse pequeno grupo em Atenas era conhecido como eupátridas, também conhecidos como bem-nascidos. Eupátridas é a mesma coisa que bem-nascidos. São os ricos proprietários de terras, são os grandes proprietários de terras, tá certo? Nesse período, o governo era exercido por um rei que contava com a ajuda de grandes proprietários de terras, chamados em Atenas de eupátridas, como eu falei para vocês, os bem-nascidos. Além deles, na sociedade ateniense havia os georgóis, que eram pequenos proprietários de terras, e os demiurgos, comerciantes e artesãos estrangeiros. Outro grupo social em Atenas, e eles eram considerados inferiores, era chamado de tetas, que eram camponeses que não eram considerados cidadãos. Os estrangeiros eram chamados de metecos e também não tinham cidadania. Temos agora, vejamos agora nessa parte, as 5 parcelas da sociedade ateniense. Só para vocês ficarem, vamos dizer assim, fixando na memória, a sociedade ateniense é dividida basicamente em 5 partes. Temos os eupátridas, que estavam no topo da pirâmide social, que eram os bem-nascidos. Os geórgos, que eram pequenos proprietários de terras, os eupátridas eram grandes proprietários de terras. Os demiurgos, que eram comerciantes ou artesãos estrangeiros. Temos os tetas, que eram camponeses e esses não eram considerados cidadãos. E os metecos, que eram estrangeiros e também não tinham a cidadania. Em Atenas, havia a chamada escravidão por dívida, isto é, quem se endividava e não conseguia pagar seus débitos era escravizado. Além disso, os prisioneiros de guerra também se tornavam escravizados, trabalhando nas mais diversas atividades da cidade e do campo. Então, temos uma outra parcela não tão significativa da sociedade ateniense, que era os escravos, que logo no início, em Atenas, existiam 2 tipos de escravidão. Tinha a escravidão por dívida, então quem não conseguia pagar, quitar seus débitos
poderia ser escravizado. E também temos a escravidão, que é a mais comum da antiguidade, que era a escravidão relacionada a guerras. Então, quando a cidade-estado de Atenas ia para um confronto, ia para um conflito, se vencesse, ela escravizava a população de quem perdia, ok? Essa forma de governo, em que poucos possuíam direitos, gerou muitos conflitos sociais. Os grupos populares reclamavam mais a participação. E para tentar conter as revoltas em Atenas, os aristocratas nomearam alguns legisladores, pessoas que iam modificar as leis. Por volta de 620 a.C., o legislador Drácon criou o primeiro código de leis escritas da cidade. Até então, as leis eram baseadas na oralidade e nos costumes. Então, Drácon, ele é muito importante, esse legislador, essa pessoa que criou um conjunto de leis. Drácon, ele foi muito importante, pois ele criou o primeiro código de leis escrita de Atenas. Lembrando, não é da humanidade, é da cidade-estado de Atenas. Então, Drácon, ele surgiu por volta de 620 a.C. Ele foi um legislador, uma pessoa que criou leis, e ele criou o primeiro código de leis escrita da cidade-estado de Atenas. Porque antes tudo era baseado na oralidade e nos costumes. Porém, o código de leis escrito por Drácon, além de ser considerado muito rígido, manteve o poder nas mãos dos aristocratas e que se intensificou a crise social. Tentando pôr fim a essas crises e aperfeiçoando as transformações criadas por Drácon, surgiu Solon, outro legislador, isso em 594 a.C. Ele criou uma série de medidas que expandiu o comércio. Além disso, ele extinguiu a primeira forma de escravidão que existia em Atenas, que é a escravidão por dívidas, e mudou o critério para a participação no governo, que antes era direito hereditário. Então, Solon, que é um outro legislador, ele criou algumas mudanças na cidade-estado de Atenas. Entre elas, ele excluiu a escravidão por dívidas. Então, a escravidão por dívida, ela deixou de existir em Atenas. E também ele mudou o critério para ter direitos políticos na cidade, que antes era hereditário, passava de pai para filho. Dessa forma, ele criou um outro sistema que está relacionado mais à riqueza. Então, não era uma forma que abrangia toda a parcela da população, e sim os mais ricos. Aí você faz assim, mas Jorge, é injusto. Mas é menos injusto do que hereditário, porque hereditário você abrange uma minoria mesmo da população. E por riqueza não, você poderia trabalhar, se tornar uma pessoa rica e assim conquistar o direito ao voto. O que favoreceu os demiurgos, os comerciantes, que vinham enriquecendo com as novas políticas. Então, os demiurgos, que não tinham direito ao voto em Atenas, com a questão do enriquecimento e as mudanças atribuídas a Solon, eles começaram a ter direitos políticos na cidade de Atenas. Criou também leis que permitiam ao povo, em uma Assembleia Popular, a Eclésia, participar das decisões do governo. As leis eram estabelecidas por um conselho de cidadãos que ficou conhecido como Bulé. Então, nós estudamos agora dois legisladores que mudaram a forma de governo na Grécia Antiga. Primeiro, Drácon e depois Solon. As reformas efetuadas por Solon foram ampliadas por Clístenes, outro legislador, que surgiu entre 508 a.C. Ele chegou ao poder e implantou um conjunto de reformas que permitiu o surgimento da democracia. Em grego, demos significa povo, cracia, governo do povo. Entre as medidas adotadas, ele aumentou o número de participantes da Bulé, acabou com os critérios de riqueza para a participação política e permitiu que todo cidadão participasse das decisões da polis, da cidade de Atenas. Criou também a lei do ostracismo, que punia com o exílio. O exílio é ser expulso da cidade de Atenas, tá certo? Todos os cidadãos considerados perigosos à sociedade. Essa lei do ostracismo, a pessoa que fosse considerada perigosa para a democracia ateniense, ele era expulso da cidade por um período de tempo, que na grande maioria era de 10 anos, certo? Você é a história. Uma das principais organizações políticas de Atenas era o governo dos 500
a mulher, representado por membros escolhidos pelos cidadãos. O seu trabalho era administrar e criar projetos de leis que eram enviados a outro órgão, a Assembleia Popular, a Eclésia, cuja função era votar esses projetos. A vontade da maioria era respeitada. Durante a Assembleia, todos os cidadãos poderiam expressar sua opinião. Exercia-se, portanto, a democracia direta. Já no Brasil, nós temos a democracia indireta. Aí vocês podem me perguntar, mas Jorge, qual é a diferença entre democracia direta e a democracia indireta? A democracia direta é quando você tem uma lei. Então imagina na sala de aula. Cria-se uma lei na sala de aula e essa lei é votada por toda a sala de aula. Então, quem vencer, ou vamos dizer assim, essa lei se vencer, ela seria adotada diretamente na sala de aula. Isso se chama democracia direta. É quando você tem o poder de escolha direto. Onde você tem o poder de escolha direto. Então, você tem duas leis. Lei número 1 e lei número 2. A lei número 1 vence. Então, você tem o direito de escolha direto. Isso aqui quer dizer uma democracia direta. Já no Brasil, a nossa democracia é uma democracia indireta, ou por representatividade. Como assim, Jorge? Vamos lá. Você não vota diretamente na lei. Você vota em um político, então você escolhe um político, e esse político vai votar na lei. Tá certo? Então, a diferença é, na democracia direta, você vota diretamente na lei. Então, a lei adotada vai ser de escolha sua. Já na democracia indireta, você escolhe um representante e esse representante vota na lei. São os nossos políticos, são os nossos presidentes, governadores, prefeitos, legisladores, que são a parte dos deputados, senadores e vereadores. Então, a democracia no Brasil ela é representada de forma indireta. Você escolhe um representante e esse representante vai votar em uma lei. Por isso é muito importante observar não a lei, mas sim em que você vota. Por isso que é muito importante avaliar o seu representante. Ele pode votar em uma lei que pode te prejudicar. Por isso que é bom fiscalizar os nossos políticos, tá certo? E é nesse momento que eu quero deixar o código dessa videoaula. O código dessa videoaula é democracia. Isso mesmo. O código dessa videoaula é democracia, onde a nossa democracia é uma democracia indireta ou por representatividade, ok? Embora tenha sido o berço da democracia, Atenas era uma polis onde havia escravidão. Só podiam participar das decisões políticas aqueles considerados cidadãos, mas para isso havia uma série de pré-requisitos. Entre eles, vamos dizer assim, essa parte aqui está falando sobre os requisitos para ser considerado cidadão em Atenas. Ele deveria ser homem, então excluir as mulheres, então ele deveria ser homem, filho de pai e mãe ateniense, então uma pessoa que tivesse um pai ou a mãe de outra cidade não poderia, então excluir aí os estrangeiros. Também essa pessoa deveria ser livre, então os escravos não eram considerados cidadãos, e também ser maior de idade. Ficando de fora, assim, as mulheres, os estrangeiros, os escravos e os menores de idade, tá certo? Então, não era todo mundo que era considerado cidadão nem em Atenas. Novamente, para terminar, deveria ser homem, filho de pai e mãe ateniense, então os estrangeiros eram excluídos, as mulheres eram excluídas. Deveria ser livre, então os escravos eles eram excluídos. E por último, ser maior de idade. Então, as crianças e adolescentes eles eram excluídos. Ok? A partir do século V a.C., a civilização grega vivenciou um período de florescimento no campo das artes, da literatura, da matemática e da filosofia, que fez com que aquele momento ficasse conhecido como a Época de Ouro. A expansão dos negócios em direção aos mares Egeu e Mediterrâneo trouxe muitos recursos para as polis gregas, o que contribuiu para o auge da cultura daquela civilização. Porém, trouxe também muitas guerras, que é o que veremos no capítulo 2, ok? Agora vamos falar sobre a mitologia grega. Mitologia e religião na Grécia Antiga. Você já deve ter ouvido muitas histórias ou assistido a filmes que contam aventuras envolvendo heróis e deuses, como Zeus, Poseidon e Afrodite.
Essas histórias fazem parte da mitologia grega, que foi criada coletivamente pelo povo grego e sintetizada pelos poetas, conhecidos como aeldos. Os gregos acreditavam em vários deuses, por isso eles eram considerados politeístas, tá certo? Que eram imortais. Então, os deuses gregos eles eram imortais, mas se assemelhavam aos seres humanos, inclusive nos sentimentos, como ódio, raiva, orgulho, ciúme, etc. Os deuses habitavam o Monte Olimpo. Então, os deuses da Grécia Antiga eles tinham características humanas. Não só características físicas, como também características de sentimentos, como ódio, raiva, orgulho, ciúme, etc. Outra coisa também, eles habitavam um local conhecido como Monte Olimpo. O deus grego mais poderoso na mitologia era Zeus, que tinha autoridade sobre os demais deuses do Olimpo. Cada deus tinha uma característica especial, ou seja, ele representava uma força da natureza, ou um atributo, ou uma profissão. Enfim, elementos importantes no mundo grego. Além dos deuses, os gregos adoravam os heróis. Em geral, eles eram conhecidos também como semideuses, que eram filhos de deuses ou deusas com seres humanos. Então, na mitologia grega, também tinham os heróis, ou semideuses, que eram filhos dos deuses com os seres humanos. Por serem muito importantes para os gregos, os deuses recebiam muitas homenagens. Na cidade-estado de Olímpia, por exemplo, eram realizados jogos e competições para homenageá-los e para promover a integração entre os povos gregos. Zeus era o centro das homenagens, daí o nome Jogos Olímpicos, porque devido o surgimento na cidade de Olímpia. Então está relacionado os Jogos Olímpicos com a cidade-estado de Olímpia, tá certo? E Zeus era o deus mais homenageado, que recebia mais homenagens. Tá certo? E nesse momento eu vou ficando por aqui, só lembrando que dúvidas e sugestões devem ser enviadas pelo Instagram via direct para Prof. Jorge Ribeiro. Bye bye, pessoal, fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!